eu postei uma foto no meu stories. Apaga a luz para o pessoal ver. Apaga essa aqui também, que essa aqui dá claridade aqui. E aí, um ex-liderado meu me mandou essa mensagem. Eu postei aquela foto lá em cima. E aí ele colocou assim, quando eu olho para você... Aí eu coloquei assim, perfeição de Deus, que é uma cachoeira na Serra do Cipó. A cachoeira tem 70 metros de altura, nós fomos lá numa tarde de folga. E aí ele mandou essa mensagem para mim. Quando eu olho para você, eu também vejo a perfeição dele. E aí eu coloquei, kkkk, meu Deus, chorei agora. E aí, 21h32, ele mandou. E não é uma história perfeita dele com você? Você jamais teria suporte para sustentar o que você carrega agora, se não fosse exatamente pelo processo que você passou. Quando ele precisou aumentar a sua fé, ele te colocou em um processo, em um propósito. Próximo. Quando ele precisou se achegar a você, ele trouxe dor e isso ativou sua fé. Porque esse rapaz, hoje é um dentista aqui, ele participou desse momento. E fica imaginando o tanto de doido que você não cuida hoje. As tretas que você encara. O urso preparou Davi para o leão preparou Davi para o gigante preparou Davi para Saul preparou Davi para o governo preparou Davi para Salomão. Independente de como ele comece o processo, o final sempre é alguém que será infinitamente menor que o início. Então, meu querido irmão, meu líder que guardei em um local precioso do meu coração, você será o caminho para a fonte de Cristo e se levantará alguém de extrema importância, que irá te dar gozo em sua velhice e dizer que valeu a pena ter pago esse preço. Próximo. Eu só queria dizer que te amo, que vibro em Cristo em cada vídeo, que me emociono em cada vídeo, e saber que apesar de não ter sido exatamente como você esperava, foi muito melhor. E aí falou assim, manda um cheiro pro Valadão. E aí eu botei aquelas imagens, aquele emoji chorando. E eu fiquei com isso na cabeça, e de madrugada o Senhor me acordou, e me trouxe a palavra que eu quero ministrar para vocês. Isso foi na terça-feira. E na terça-feira à noite, antes, nós tínhamos saído do culto fé. E o pastor Lucinho ministrou uma palavra e falou essa frase, que é o tema da minha ministração. Põe aqui. Lê comigo. Quanto mais bate, mais avançamos. Eu voltei de Belo Horizonte, Manerico, nem um foguete. E hoje de manhã eu fiz uma reunião hoje com o Ministério de Mídia, da dança e de louvor. E aí nós conversamos, eu falando sobre algumas coisas. Uma pessoa que era dessa casa, e que Deus abençoe a vida dele grandemente, mais uma vez andou falando algumas coisas sobre a minha pessoa, e alguém chegou no meu filho e falou com o meu filho. E essa pessoa me acusou de ter roubado a igreja. E meu filho estava trabalhando, e essa pessoa passou, e a pessoa chegou até nele e falou assim, aquele cara ali falou que seu pai fez isso. Na hora, Léo, que eu ouvi isso, a minha vontade era de levantar, sair daqui, ir na casa daquela pessoa e quebrar ele. Só que Jesus tinha ministrado essa palavra para mim um tempo antes. Na hora, o Espírito Santo falou assim, lembra da palavra? Lembra o que está acontecendo com vocês em Lagoinha? Na terça-feira eu gravei um vídeo em frente da Lagoinha, convidando para o culto fé. E teve um covarde, que criou um Instagram fake, sem nenhum seguidor, sem nenhuma postagem. Tem ele aí? Tá aí esse aí? Vamos, gente. Que vocês sejam ágeis aí hoje. E aí mandou uma pergunta assim, o que o senhor me diz sobre o caso do Banco Master? E aí eu falei para a pessoa da mídia, pastor, e aí? Eu falei assim, não responda, pode deixar, não está aí, não deixa. Não responda. Então, queridos,
O que eu trago para vocês hoje? Por que eu contei tudo isso nessa introdução? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque o nosso posicionamento como igreja, nós continuamos Lagoinha, nós vamos ser Lagoinha. Nós entendemos o momento que é, e eu quero trazer um posicionamento para vocês como igreja. Eu quero trazer o texto base da minha ministração, que é esse. Começa com João, capítulo 14, versículo 12. A palavra de Deus diz assim: em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também obras que eu faço, fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. Olha para quem está do teu lado, para você despertar e fala assim: tem promessa aí. Vamos despertar, gente. Fala assim: tem promessa aí. Fala assim: o Senhor falou, fala, Jesus falou que nós iríamos fazer obras maiores que a dele. Deixa o versículo, por favor. Jesus falou que nós iríamos fazer obras maiores, põe o versículo para mim, obras maiores que a dele. Olha aqui, eu digo que aquele que crê em mim fará obras maiores que eu fiz. Entenda uma coisa, fala para o seu irmão bem sério para ele, fala assim: lembre-se de uma coisa, antes da promessa tem uma condição. E a condição da promessa de Jesus foi: aquele que crê. Eu preciso crer, eu preciso acreditar. Porque se eu acreditar em Jesus, eu vou fazer obras maiores que a dele. Amém? Guarda isso. Se você fazer a uma palavra do pastor Márcio Valadão, e o sonho dele, irmão Ângelo, ele fala assim: eu quero que vocês, pastores, sejam melhores que eu. Eu não quero que os pastores sejam igual a mim, eu quero que os pastores sejam melhores que eu. Entenda uma coisa, queridos, eu como pastor dessa casa, eu quero que vocês sejam muito melhores que eu. Quando falaram lá em cima que a pastora pregou muito bem e brincaram comigo, eu fiquei feliz, porque eu quero que ela seja melhor do que eu. Eu quero que o Rocket seja melhor que eu quero que o Kid seja melhor que eu quero que a mídia seja melhor que eu quero que o louvor seja melhor que eu quero que você seja melhor que eu. Porque eu quero que vocês cumpram aquilo que Jesus falou, que fariam obras maiores que ele. E queridos, entendam uma coisa nesse versículo, guarda isso no seu coração. Jesus não prometeu apenas milagres, Jesus prometeu obras maiores. Entenda isso, mas ele nunca prometeu que seria sem dor, sem perseguição e sem cruz. Foi isso que o Senhor falou para mim naquela madrugada: fica quieto. Reginaldo, deixa eu falar. Fica quieto. Guarda isso no seu coração, queridos. Obras maiores não vêm para quem quer aplausos, vem para quem suporta processo. A sua bênção não vai vir para você porque você quer aplauso, porque você quer ser o bambambam, porque você quer ser o melhor. Obras maiores, as suas bênçãos, aquilo que Deus tem para a sua vida, vai vir se você suportar o processo. Pega na mão com carinho de quem está do teu lado e fala assim: você precisa suportar o processo. Se Jesus falou, aquele que crê em mim fará obras maiores. Entenda uma coisa, nós precisamos, a igreja precisa entender algo que é muito importante. Antes das obras maiores, vem o processo maior. Antes da glória vai vir pressão. Você vai ser pressionado, meu irmão, minha irmã. Você vai ter que se suportar. Como diz aquela música: quando tudo diz que não, a tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. E o autor da canção e o cantor fala: sei que não estou só, porque o que dizem sobre mim não podem me frustrar. Aí fala: venha em meu favor e cumpra em mim o seu querer. E o refrão fala, segura aí, Vinícius, para ele conseguir cantar aqui com eles. Fala assim: o Deus do impossível não desistiu de mim.
Sua destra me sustenta e me faz. O Deus do impossível. Fala assim para a pessoa que está atuando com muito carinho, fala assim: o Deus do impossível, Ele não desistiu de você. O Deus do impossível, fala, o Deus do impossível não abre mão de você. E nessa noite eu quero compartilhar com vocês pontos necessários para que você consiga superar o processo. E o primeiro ponto é esse, fala assim comigo: o processo tem renúncia. Vocês estão prontos? Olha bem para mim. Vão duvidar da sua integridade. No processo vão duvidar da sua integridade. Vão duvidar da sua honestidade. Vão duvidar do seu caráter. Pastor Leonardo, lá da Lagoinha de Vilhena, ele falou bem assim: Gisley, falou assim: queridos, olha, preste bem atenção nisso aqui. Você como homem, como mulher de Deus, pega isso para você, anota isso se possível, guarda isso no seu coração. Todos vocês, e nós estávamos na mesa de pastores, ele falou assim: queridos, todos nós vamos ser traídos. Só não sabemos por quem. Isso faz parte do processo, Ana. Traição faz parte do processo. Duvidar de você, da sua integridade, da sua moral, faz parte do processo. Mas, pastor, como que eu preciso reagir? Eu tenho entendido isso a cada dia que passa. E eu falei assim, Luana, Deus, como que vai reagir nisso tudo? Aí Vanessa, o Espírito Santo, falou assim no meu ouvido: meu filho, tenha a mesma atitude que Jesus teve. E eu, debatendo com o Espírito Santo de madrugada, eu falei, mas, Senhor, que atitude? O que eu preciso fazer? Isaías, capítulo 53, versículo 7. Vamos ler comigo, por favor, 1, 2, 3. Olha para quem está do teu lado e fala assim: cala a boca. Lagoinha, não perca tempo respondendo acusações. Não perca tempo respondendo insinuações. Não perca tempo respondendo provocações. Responda com propósito. Faça. Sabe, queridos, eu preciso falar isso como pastor que ama a sua vida e que ama a noiva de Cristo. Eu já falei, eu sou falho pra caramba, eu vou errar com vocês, mas eu amo a vida de cada um, eu amo a noiva de Cristo. Mas eu quero falar isso com muito amor para você, como um pai. Cala a boca! Cala a boca e continue fazendo aquilo que Jesus confiou para você fazer. Simples. Por que, querido? Dá meu celular, meu bem. O diabo, queridos, presta bem atenção. Nós estamos construindo algo nessa cidade que carrega um legado de 70 anos. Ano que vem, Lagoinha, no estado do Brasil, vai fazer 70 anos. E o culto rolando foi uma bênção domingo, e eu fiquei sabendo, pessoas de outros lugares comentaram comigo. Mandavam mensagem para mim falando assim: o culto foi uma bênção. Mais de 80 pessoas, foi isso? Mais de 80 pessoas no culto. Falei, nossa, que legal. E aí, no intervalo de uma ministração para outra, o pastor que estava no quarto comigo recebeu essa mensagem.
pessoal aqui está falando que aqui em Carcoal, aqui ela fechou. Ele perguntou assim, a Lagoinha fechou? Ele falou, o quê? Ele falou assim, o pessoal está comentando que aqui em Cacoal a Lagoinha fechou. Aí eu olhei, ele olhou, e aí, pastorzão? Eu falei assim, fala o que está acontecendo. Ele falou, o pastor está aqui do meu lado. E conhecendo ele, ouvindo isso aí, é capaz de ele abrir outra Lagoinha aqui em Cacoal. Opa, alguém creu. Ele falou assim, pastorzão, o que eu falo? Eu, cala a boca. Segura, parte grave. Cala a boca. Sabe que eles entendem uma coisa, queridos, as pessoas vão falar, deixa falar. Pega isso no seu coração, queridos. Se eu e você, nós quisermos fazer obras maiores que Jesus fez, ou até mesmo aquelas mesmas obras, ou de repente colaborar com aquilo que nós conseguimos fazer. Se nós quisermos pelo menos colaborar com aquilo que eu e você conseguimos fazer, nós precisamos nos comportar como Jesus se comportou. Pastor, entenda uma coisa, queridos, enquanto os fariseus falavam, enquanto os fariseus caluniavam, enquanto os fariseus acusavam, enquanto os fariseus criavam histórias, mentiras para parar Jesus, Jesus continua fazendo milagre, Jesus continuava amando mais pessoas, Lorena, Jesus continuava trazendo mais justiça para as pessoas, Jesus continuava fazendo milagres, curando, libertando cegos, libertando cativos, Jesus não parou, e eu e você não vamos parar. Aqui, eu tenho que me preocupar com a minha reputação. Jesus nunca se preocupou com a reputação dele. Mas pastor, por quê? Porque Jesus tinha uma missão. Ele não parou, porque chamaram ele de demoniado. Se estão pensando que eu vou parar porque falaram isso, aquilo de mim, paro não. Paro não. Vou fazer igual o pastor Marcos Feliciano. Eu estou assim, queridos. Sai da frente, Satanás! Estou desse jeito, Nazaré. Estou desse jeito. Fala assim comigo, nunca foi sobre reputação, fala. Sempre foi por missão. Nunca foi sobre reputação. Sempre foi por missão. Pelo amor de Deus, queridos. Para de ficar dando ouvidos para mentiras de redes sociais. Para de ficar, preste atenção, para de ficar se preocupando com aquilo que estão falando, com aquilo que estão acusando, com aquilo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O pastor André deixou assim, falou assim, ó, eu abro o meu sigilo bancário, telefônico, fiscal, para vocês investigarem. Pode investigar. Se achar alguma coisa, processa. E eu falo aqui, queridos, se vocês tiverem alguma desconfiança aqui nessa igreja, a tesoureira está ali, a pastora Nayara, vocês podem chegar na gente e perguntar. Não temos nada para esconder. Tem um ditado que fala assim, né? Ditado mundano, eles falam assim, todo mundo vê meus tombos, mas não vê as pingas. Então, queridos, o que eu estou querendo dizer para vocês? Não tem nada. Então, para de dar, presta atenção, fala para o seu irmão assim, em nome de Jesus, para de dar ouvidos, atenção, para fofocas em redes sociais. Agora, com o olhar de profeta, fala assim, por favor, se preocupe em orar mais. Fala, se preocupe em ler mais a palavra. Fala assim, se preocupe em pregar mais o evangelho. Fala assim, se preocupa em orar pelos enfermos.
Fala assim, se preocupa em libertar os cativos. Fala mais, fala assim, se preocupe em expulsar demônios. Fala assim, pelo amor de Deus, João Paulo, se preocupe em anunciar o ano aceitável do Senhor. Porque foi para isso que ele ungiu Isaías, capítulo 61, versos de 1 a 3. Eu quero que você declare, põe a mão na sua cabeça e declare isso bem forte. 1, 2, 3, diz. Próximo. Próximo. Vocês serão chamados carvalhos de justiças, plantio do Senhor. Lagoinha, o diabo quer te distrair com fofocas, com mentiras, para atrapalhar aquilo que Deus quer fazer através de nós. Fala para quem está do teu lado, fala assim, não deixe o diabo te distrair, fala. Para que você não seja aquele que irá levar. Fala com mais força, gente, pelo amor de Deus. Você está profetizando para o seu irmão. Deixa de preguiça. Autoridade. Quer profecia? Eu libero profecia aqui de cima para vocês. Eu profetizo sobre a sua vida uma unção de autoridade, uma unção de intrepidez, uma unção de ousadia. Você será a boca de Deus. Fala assim, o diabo não precisa te parar, fala. Ele só precisa te distrair. E esse só foi o primeiro ponto, tem mais 3. Vocês estão aí? Segundo ponto. O processo tem provocação e acusação. Anota aí. Processo tem provocação e acusações. Como eu falei, eu mostrei aquela mensagem desse fake. Falei, pessoal, não faz nada não, deixa quieto. Hoje eu ouvi isso do meu filho. Aquele fulano, aquele cara, pai, que era daqui, passou lá onde a gente estava trabalhando, o cara veio em mim e falou assim, aquele cara está falando do seu pai, o seu pai pegava dinheiro, botava dinheiro da igreja na conta dele, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Ou seja, traduzindo, ele falou que eu estava roubando a igreja. E eu falei, mas Deus, que miserável. E aí Deus falou assim comigo. Meu filho, quem anda com Deus será atacado por quem não anda. Então deixa eu falar uma coisa muito séria para vocês. Quando alguma pessoa falar de você, você é um homem e você é mulher de Deus, só vai falar de você aquele que não anda com Deus. Só vão falar de você aquelas pessoas que não andam com Deus. Por quê, pastor? Porque se estão falando de nós, é porque nós nos tornamos visíveis. Estão falando que Lagoinha fechou, é porque nós estamos nos tornando visíveis. Eu falei hoje de manhã, queridos, nós já tivemos 200 e pouco, quase 250 pessoas aqui no primeiro culto. Tem culto que dá 60, eu falei assim, Marcos, eu prefiro 30. 30. Com o coração, servindo a Deus. Não foi isso, Gil, que eu falei hoje? Eu prefiro 30 com o coração de servir a Deus, de orar pelos outros, de abençoar a vida dos outros, do que 300, 400 pessoas que não estão nem aí para a obra de Deus.
Entenda uma coisa, querido, pastor, mas se perguntarem para mim, esse negócio de Lagoinha, esse negócio do INSS, do pastor André Vadão, Lagoinha vai fechar. Pelo amor de Deus, querido, não precisa dar explicação, não precisa dar justificação, apenas fala assim, Deus vai trazer luz em tudo aquilo que precisa de luz. Essa é a minha resposta. E eu entendi isso, quando as pessoas duvidam de mim, duvidam daquilo que eu estou fazendo, falam de mim, eu falo, Deus vai trazer luz. E deixa eu falar uma coisa para vocês, quem anda perto de mim, quem conhece meu coração, esse abençoado que está falando de mim, não é a primeira vez que espalham coisas de mim na cidade. Se ele voltar aqui para a igreja, eu vou receber ele de braços abertos. Eu vou amar a vida dele. Mas pastor, o cara te traiu. Eu também traí Jesus. E ele me perdoou. Ontem eu tive uma conversa de 2 horas com uma pessoa que era daqui. Que saiu daqui todo arrebentado, todo ferido, todo cheio de dúvidas. E o sonho dessa pessoa é que eu participasse daquele evento Legendários. Eu nunca tive problema com isso. Eu só não estava tendo condições financeiras para ir. Nós estávamos em Belo Horizonte, o pastor Edilson foi no Legendário e falou assim, Lindão, cara, você tem que ir, que não sei o que, tal. Eu sei que você não gosta. Eu falei, quem falou que eu não gosto? Quem falou que eu sou contra? Eu falei, eu vou, eu só não tenho dinheiro. Ele falou assim, se eu pagar, você vai? Eu falei, lógico que eu vou. Aí ele falou assim, cara, aí nós tiramos uma foto e mandamos para essa pessoa e ele colocou assim, poderia ser nós 3, mas você foi embora. E o cara falou, o pastor vai para o Legendário. Ele falou, cara, eu não acredito. Ele vai. É mentira. Ele falou assim, aí eu falei assim, lógico que eu vou. E esse cara saiu da cidade dele, veio aqui ontem, entrou em contato comigo. É sério que você vai? Eu falei assim, sério. Vamos conversar? Eu falei, vamos. Entramos, choramos. Deus curou o coração dele. Expliquei para ele, Aldo. Mostrei e provei as acusações que foram feitas, a covardia que foram feitas, não só contra mim, mas contra a igreja. E o cara que chegou na igreja e falava assim, pastor, me olharam com tanta maldade que eu tremia de medo. As pessoas olhavam para mim com ódio, eu falei, aonde? Não. E graças a Deus, todas essas pessoas não estão mais na igreja que fizeram isso com ele. E fora da história que contaram, maquiaram. Então toma cuidado, queridos. E ontem foi um tempo de cura, foi um tempo de conversa. Mas, pastor, se acusarem a gente, o que a gente faz? Qual que é a nossa reação? Você vai orar nesse sentido. Salmo 109, verso 28. Você vai orar assim, Senhor, eles podem amaldiçoar. E essa tem sido a minha oração. Mas tu me abençoas. Quando o atacarem, serão humilhados, mas o teu servo se alegrará. Deixa eu falar uma coisa para você. Aquele que tem Deus no coração, aquele que se rendeu a Jesus, aquele que tem sinceridade de coração com Jesus, essa é a oração. Pastor, mas isso é vingança? Não. Isso é a oração do Senhor. As pessoas podem falar mal de você, as pessoas podem te amaldiçoar, as pessoas podem te acusar, mas o Senhor te abençoará. Vou falar de você, mas o Senhor irá te abençoar. Olha para os lados, querido. Olha para os lados. Olha para tudo isso. Não foi Cida, não foi pastor Eduardo, não foi pastor André, não foi pastor Agência, pastor Júnior. Não foi. Foi Jesus. Foi Jesus que fez. Jesus que faz, Jesus que está fazendo, e Jesus que vai continuar fazendo. Por quê, pastor? Você está só um momentinho.
A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Ninguém pode parar. Olha para quem está do teu lado e fala assim: se nem os leões pararam a igreja, fala. Você acha que acusações vão parar? Você acha que insinuação vão falar? Faz assim, você acha que biquinho vai parar? Não para! Não vai parar a igreja do Senhor, queridos, entenda isso. Fala bem sério para quem está do teu lado, fala assim: se atente. Estão batendo em você, fala, estão batendo em você, e você está recuando, fala. Não é para recuar, fala. Mas fala com voz de autoridade, fala, não é para recuar. Agora fala assim: quanto mais batem, mais avançamos, fala. Levanta sua mão bem alta e fala assim comigo bem forte: quanto mais baterem, mais iremos avançar. Aponta para quem está pelo lado e fala assim: quanto mais baterem em você, mais você irá avançar. Fala assim: podem falar, podem acusar, podem fazer o que for. Fala assim: eu profetizo sobre a sua vida. Ninguém irá parar aquilo que o Senhor tem para você. Uau! Levanta sua mão então mais uma vez. Vamos declarar, ainda bem que você veio. Declara bem forte assim comigo: inimigo, escute isso. Não são mentiras, não são acusações, não são dúvidas, não são ações humanas que vão parar aquilo que Deus está construindo nessa cidade. Fala assim: na minha família, na minha vida, no meu futuro. Fala assim: escute, mas pode escute. Quanto mais bater, mais eu vou avançar. Porque nunca foi sobre denominação, e sim sobre Jesus. Pelo nome de Jesus, aquele com o qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará, aí da glória, que Ele é o Senhor. Levanta sua mão bem alta e diga assim: a Ele a glória, a Ele a... A Ele a... Porque dele e por Ele, vamos declarar isso, levanta sua mão bem alta e declare: porque dele e por Ele, declare isso. Porque dele e por Ele, a Ele a glória, a Ele a... Aleluia! Posso ir mais? Fala assim, número 3. Terceiro ponto. Diga assim bem forte comigo: o processo exige cruz. Quando Jesus estava sendo levado para ser crucificado,
Quando Jesus estava sendo levado para a cruz, Alex, os seus inimigos acharam que tinham acabado. Os seus inimigos achavam que estavam vencendo. Eles achavam que tinha derrotado Jesus, mas pega isso no seu coração. Mal sabiam eles que a cruz não era o fim, e sim o começo da igreja. Eles achavam que era o fim, mas era o começo. Meus irmãos, entenda isso, a cruz nunca vai ser o fim. A cruz sempre vai ser o começo. Por isso que no processo exige cruz. Por isso que no processo você precisa morrer para você mesmo, para que Cristo viva em você. Tem muita gente achando que estão levando Lagoinha para a cruz. Tem muita gente achando que é o nosso fim. Mas guarda isso. Deus está preparando o terceiro dia. Olha para quem está do teu lado e diga com cara de boçal. Você sabe como é a cara de boçal? Aquela cara de metido. Fala assim para ele, por favor. Fala assim: podem até nos levar para a cruz, mas não vão conseguir segurar a gente no sepulcro. Fala isso. Fala assim, para nós, fala. A cruz não é o fim, é o começo. Mas pastor, Jesus morreu na cruz. Sim, Jesus morreu na cruz, foi necessário. Foi levado para o sepulcro. Mas quando foram procurar Jesus no sepulcro, ele não estava lá. Por quê, pastor? Porque no terceiro dia ele ressuscitou. Então pega isso no seu coração, pelo amor de Deus. Quem anda com Jesus, preste bem atenção nisso. Quem anda com Jesus, na sua vida pode ter até sexta-feira na cruz, Vinícius. Mas com certeza terá o domingo da ressurreição. Pastor, como assim? Mateus capítulo 27, versículos 51 a 53. Naquele momento que Jesus ressuscitou, o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se fenderam. Próximo. Vou cantar essa. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Estes, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram muitos santos que estavam mortos quando Jesus ressuscitou, também ressuscitaram dentre os mortos com Jesus. E aí os caras estavam lá na cidade e passam os caras, né? Ué, que cara não estava morto, meu Deus, por que cara estava morto? Ele morreu, ele foi morto. Mas eles ressuscitaram, os santos ressuscitaram com Jesus. Aleluia, aleluia. Quem ama Lagoinha? Quem ama Lagoinha aqui? Quem quer me ajudar a pregar? Vem cá, Micaela, vem cá, você quer me ajudar a pregar? Corre aqui, filha. Vem me ajudar a pregar. O profeta se levantou, aleluia. Pega aqui, filha. Olha lá e fala assim: tem muita gente achando que irão nos ver na cruz. Fala assim: e doidinhos para nos ver no sepulcro. Fala bem forte mais. Fala assim: mas pode se preparar. Quando forem nos procurar lá. Já vai ter um anjo.
Parece que eles estão com muita unção. Parece que eles estão com muita unção. Agora fala para mim. Pastor, fala. Pastor, Por quê? por quê? A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá. Ó morte, onde estás? Ele venceu. Diga! Diga mais forte, a terra estremeceu! A terra estremeceu, sepulcro se abriu. Ó morte, onde estás? Meu rei ressuscitou. Amém? Quem me dá mais 5 minutos? 10, 15, 20. Senta aí. Tem o último ponto. Vocês me permitem? Amém? Quarto e último ponto. Diga assim: o processo vai exigir sacrifício. João capítulo 19, versículo 1. Jesus foi capturado. Jesus foi preso. Foi apresentado diante de Pilatos. Pilatos não conseguiu acusá-lo, mas a pressão foi tão grande, as mentiras foram tão grandes que ele acabou cedendo. E ele deu essa ordem. Deu ruim aí? Então eu vou ler. João capítulo 19, versículo 1 fala assim: então Pilatos, tomou Jesus, depois de tentar libertar Jesus, depois de tentar soltar Jesus, ele viu que não ia ter jeito. E Pilatos mandou o açoitarem, assim diz a versão NVI. Eu fui procurar o significado de açoites, o açoite romanos. O açoite romanos é escrito como a palavra flagrum, que significa dilacerado. Ou seja, era pedaços, era um chicote com pedaços de ossos, com pontas de ossos, que eles batiam, que eles bateram em Jesus. O famoso flagelo, se não me engano que fala. Queridos, entendam uma coisa: Jesus ele teve o corpo dilacerado pelos romanos. Jesus ele sofreu. Ele teve que fazer esse sacrifício por mim e por você. Arrancaram um pedaço de carne dele com chicotadas, com pontas de ossos, entravam na carne, nas costas e puxavam. Entenda uma coisa: ele foi dilacerado pelos romanos, ele foi para a cruz, mas ressuscitou com um corpo glorificado. Pastor, o que tem a ver isso comigo? Porque tem muita gente hoje que querem um corpo glorificado, mas não querem ser dilacerados. Tem muita gente que quer o oba-oba, quer a glória, mas não quer ser dilacerado. Olha para quem está do teu lado e diga assim, fala assim: vai doer na carne. Fala mais forte: vai doer na carne. Fala assim: então não se preocupe com a reputação. Fala. Se preocupe em suportar a dor de servir Jesus de verdade. Porque só aguenta dor quem serve Jesus de verdade. Não existe evangelho sem sacrifício. Reginaldo, a dor, ela faz parte do processo.
A dor, ela faz parte do processo. A entrega da reputação faz parte do processo. A dor, ela faz parte do processo porque tem que ter sacrifício. Entenda uma coisa, querido. A dor, ela faz parte do processo de quem vai viver o propósito. Você só vai alcançar o processo se você suportar a dor. Você sabe que eu nunca enganei ninguém aqui relacionado ao Evangelho. Evangelho tem sofrimento, tem bênção, tem alegria, sim, mas tem sofrimento, tem chateação, tem discordância. Eu preciso abrir mão do meu eu, dos meus achismos, das minhas vontades. Pelo amor de Deus, você carrega um depósito de Deus sobre a sua vida, mas enquanto você não abrir mão, enquanto você não aceitar o sacrifício de se entregar, você não vai conseguir chegar ao propósito. Por quê, pastor? Pergunta para mim. Porque Deus não unge quem foge da cruz. Deus não unge, Deus não confia para ninguém, Maneri. Não confia para aqueles que fogem da cruz. Eu não aguento mais. Não é para mim. Que não sei o que. Caiu. Já que nós estamos na transmissão, gente. Aí, rolou. Em nome de Jesus vai ficar aí. Se não tiver renúncia, se não tiver provocação, não tiver acusação, se não tiver cruz e sacrifício, não é evangelho. Não é. Não tiver choro, não tiver lágrimas. Se eu não chegar num ponto e falar assim, eu preciso mudar. Se você não conseguir olhar para dentro de você e falar assim, de repente o erro não está no Léo, o erro está em mim. Mas é mais fácil, né, gente? Eu transferir a culpa para os outros do que assumir a minha. É mais fácil eu jogar a responsabilidade na costa do Vinícius do que assumir a minha responsabilidade. Falando, não, eu sou sem vergonha, eu sou errado. Eu não deveria ter feito isso, eu não deveria me comportar desse jeito. Eu deveria honrar meu pai e minha mãe. Eu deveria honrar minha esposa, eu deveria honrar meu esposo. Eu deveria me sujeitar a Cristo ao meu marido, como Cristo se sujeitou a Deus. Eu deveria honrar minha mulher como Cristo se sujeitou à igreja, se sujeita a Cristo. Mas é mais fácil apontar para os outros. É mais fácil abandonar as coisas de Deus. É mais fácil eu deixar de servir do jeito que eu servia. Não, eu tenho um propósito, mas eu não quero dificuldade. Tantos homens e tantas mulheres que carregam algo precioso da parte de Deus, mas preferiram abrir mão daquilo que Deus confiou a eles, para satisfazer a sua vontade, o seu orgulho, o seu ego, a sua vontade e a sua preguiça. Mas falaram de mim, dane-se. Deixa falar. Jesus expulsava o demônio, Cleitinho, falavam que ele era filho do demônio. Jesus curava o cego. E falava que ele tinha parte com o capeta. Estava fazendo bem e tinha parte com coisa ruim. Por que não vão falar de você? Por que não vão falar de mim? Mas pastores estão falando, deixa falar. Mas pastor, está ofendendo a minha reputação, a minha integridade, o meu caráter. Olha para quem está do teu lado e fala assim, cala a boca. Você não é melhor que Jesus, fala. Fala, você não é melhor que Jesus, fala. Fala assim, falaram dele, acusaram ele. Fala assim, mas quanto mais falavam, mais o reino de Deus crescia. Fala assim, quanto mais falarem de você, mais o reino de Deus tem que crescer. Olha para mim. Quanto mais falarem de Lagoinha,
mais a obra de Deus através de Lagoinha irá crescer. E eu encerro com essa frase: árvore sem fruto, ninguém joga pedra. E aí, Lu, eu fui pesquisar hoje, e algumas pessoas, falei essa frase de manhã, o Paulina, e alguns dos jovens que estavam na reunião comigo ficaram dizendo, eu falei bem assim, quem aqui gosta de manga? Quem gosta de manga? Quem aqui já tacou pedra na manga para derrubar a manga de vez, ou a manga madura? Aí a manga cai, certo? Você derruba a manga. Mas você sabia que toda vez que você derruba uma manga, você chupa aquela manga, o próximo fruto que nasce naquele talo daquela manga é melhor e mais doce que aquela que você pegou? Pode tacar pedra. Pode jogar pau. Pode chacoalhar, e Deus, né? Você sobe, não pega no galho assim, você fica assim, né? Para cair aquele monte de manga. Pode chacoalhar. Porque eu fiz uma pergunta para Deus, que a maioria dos mais antigos fizeram, e hoje foi feita essa pergunta lá, pastor, por que as pessoas saem? É porque Deus chacoalha para sair aqueles frutos. Fecha para mim aí, por favor. Fecha para mim aí, por favor. Aí. É porque Deus chacoalha, Everaldo. Aí caem os frutos. Ô pastor, o senhor está dispensando os frutos? Não, não. Porque aqueles frutos eles já cumpriram o papel que tinha que cumprir naquela árvore. O senhor chacoalha para que venham novos frutos. Mas frutos de melhores qualidades. E é isso que está acontecendo. O Senhor está chacoalhando para que venham frutos com mais qualidade. E hoje à tarde, quando eu estudava essa palavra, eu entendi o quanto o Espírito Santo, quanto Deus é bom para comigo, para conosco. Pastor, mas e os frutos que permaneceram? É porque toda a qualidade desses novos frutos ficam naqueles que permanecem. E eu louvo ao Senhor pela vida de cada um de vocês. Por quê, pastor? Porque quanto mais pedrada, melhores nós ficamos. Quanto mais pedrada você recebe, melhor você fica. E eu quero profetizar sobre você essa noite. Quanto mais pedradas você receber, melhor você irá ficar. Quanto mais palavras de maldição lançaram contra vocês, o melhor de Deus sobrecairá sobre cada um de vocês. Quanto mais humilhados vocês forem, mais exaltados perante o Senhor vocês vão ser. Por isso, queridos, eu falo, quanto mais batem, mais avançamos. Quanto mais falarem, mais a obra de Deus vai acontecer. Pastor, por quê? Porque a perseguição, os leões, as palavras não vão parar a igreja do Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que eu preciso orar, porque quando eu paro assim é porque Tem alguma grávida aqui? Tem alguém que está grávida aqui? Tem alguém? Não. Tem? Eu preciso orar por você.
Eu e a minha pastora. Pode vir o casal aqui? Pode vir. Porque quando eu estava falando sobre o ressuscitar, Deus me mostrou vidas, novas vidas. E ele falou assim, gravidez. E eu quero orar por você. Menino, menina, glória a Deus, mais menina. Quero orar sobre vocês, sobre a vida de vocês. Porque em algum momento, eu vejo pela sua face, o seu jeito de olhar, que essa gravidez ela está sendo tranquila. Mas teve um momento que veio sobre você um certo tipo de medo. E o Senhor me falou assim, ora, para que esse sentimento de medo não venha mais. E fala para ela que vai tudo ficar bem. Só foi um susto. Mas Deus está no controle de tudo. Como que é o nome dela? Ana? Aruna. Nova fase. Nova fase. É isso que o Senhor está querendo. Declarar sobre vocês uma nova fase. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês já entregaram a vida para Jesus? A gente é da Lagoinha lá de São Paulo. A Lagoinha de São Paulo. Olha que bênção. Nós vamos para lá em agosto. Eu quero liberar os pais assim com suas mãos. Amor, põe a mão na barriga dela. Senhor, nós queremos, como igreja, Senhor, abençoar esses irmãos, Pai, que é de Lagoinha, que é lá da capital, Senhor, lá de São Paulo, estão aqui hoje em Cacoal. E nós, como igreja, nós abençoamos a Ana Aruna, essa nova fase, Senhor, na vida desse casal. Senhor, aquele momento, Pai amado, que veio sobre a mãe, sobre essa gestação, que trouxe aquele sentimento de medo. Mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Pai, como o Senhor, Pai, me mostrou, como o Senhor, Pai amado, falou no meu coração, na hora que eu estava falando, Pai, da ressurreição de Jesus no terceiro dia, o Senhor falou assim, vida, uma nova vida, uma nova fase, um novo início, Pai, um novo processo. Nós profetizamos, Senhor, saúde, nós profetizamos, Senhor, o crescimento, uma gestação tranquila, uma gestação abençoada. Senhor, essa menina, essa bebê, Senhor, já irá sentir a presença do Espírito Santo ainda no ventre da mãe dela. E ela será, Senhor, uma grande profeta, será uma grande mulher de Deus. Senhor, eu profetizo sobre a família dela, sobre o casamento dela. O Senhor irá preparar o melhor para ela, Senhor, porque o seu nome será glorificado, não só através desse bebê, mas através da mãe e do pai. Faça mais, Senhor, faça mais. Abre visão, abre, Senhor, os ouvidos. Senhor, abre a mente para novas direções que o Senhor tem dado a ele, Senhor. E que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Deus abençoe. Feche os seus olhos. Vamos orar junto. Diga assim comigo, Senhor Jesus, nessa noite, eu me coloco diante de Ti. Fala assim comigo, fala, Jesus, por favor, perdoe os meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida. Fala assim, Jesus, eu que estive afastado dos teus caminhos, nessa noite, eu quero voltar a servir ao Senhor de todo o meu coração. Eu peço perdão por ter me afastado. Fala, Senhor, me aceite de volta na sua casa. Fala, ainda com os olhos fechados, você que quer entregar a sua vida para Jesus, ou você de repente quer voltar para os caminhos do Senhor, aonde você estiver, por favor, levanta a sua mão bem alto, que vai chegar alguém até você. Eu quero orar com você. Tem alguém que quer entregar a vida para Jesus, ou quer voltar para os caminhos do Senhor? Só levanta a mão bem alto para a gente poder identificar. Levanta a mão, tem alguém aí? Tem alguém aí? Em nome de Jesus, o Senhor está chamando você, o Senhor está chamando você de volta para casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. E Ele vive.
Não parou a igreja. Aleluia! Levanta sua mão bem alto. Fica de pé no seu lugar. Diga assim: Senhor Jesus. Fala bem forte: Senhor Jesus. Não foi perseguição, não foi o leão, não foi os inimigos que pararam a igreja do Senhor. Fala assim: Senhor Jesus, eu declaro, como igreja de Jesus, que ninguém irá parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu, os leões, o inferno não pode. Vamos. Ninguém pode parar. Não caminhamos pelo que vemos e o que é o que nós cremos. Diga: nação santa, somos a igreja. Estamos de pé. A perseguição não parou. O Coliseu, os leões, diga: o inferno faz assim com as suas mãos. Eu quero te abençoar. Espírito Santo de Deus, o Senhor que é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Nessa noite, Pai, nós queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor fez. Mas eu quero profetizar sobre a vida de cada homem, de cada mulher, de cada família aqui. Uma semana tremendamente abençoada. Uma semana cheia da tua presença. Que portas sejam abertas. Que caminhos sejam aplainados. Pai, que conquistas, Pai, cheguem em cada casa e em cada família. Bem-vindo à melhor e mais abençoada semana da sua vida. Que Deus te abençoe. Terça-feira, culto fé. Deus abençoe sua vida. Abraço pelo menos 5 pessoas.